Oi, gente, tudo bem? Estou aqui com Vânia, estou falando bem seu nome? Sim, Vânia. Vânia, ela é brasileira, certo? Com nome russo. Com nome russo, é isso. E ela é uma professora do inglês, certo? Isso, de inglês e português. E de português também, então pode ajudar a mim também, né? Ajudar Me ajudar? Pode me ajudar, certo? Bem, já está ajudando muito. E bom, muitos de vocês estão perguntando ou pedindo aula de inglês, então quando eu conheci ela, eu queria trabalhar com você como para poder ajudar vocês a aprender melhor inglês. Eu não sou professor do inglês, então acho que ela nos vai ajudar muito. Então o primeiro vídeo que vamos fazer agora é começar com como dicas, como começar, onde vamos começar a aprender, porque um idioma é como, há muitas coisas, não é? Palavras, como frases, pronúncia, muitas coisas. Então, onde começar? Que é a melhor coisa para começar a aprender inglês ou português ou qualquer idioma? Eu acho que depende muito do propósito. Por que é que a pessoa está querendo aprender inglês? Eu geralmente pergunto isso logo no início, quando a pessoa me procura, porque cada um tem uma motivação diferente. Se você, por exemplo, quer aprender inglês, uma grande parte de brasileiro quer aprender inglês para participar de entrevista de emprego. Aí, na entrevista de emprego, eu digo para ele as 3 primeiras coisas em pontos que você precisa aprender são o presente simples, para você poder falar das suas coisas habituais, do que você faz no dia a dia, que é perguntado em inglês, né, na entrevista. Você precisa aprender o passado simples, pelo menos. Present Perfect é o monstro da vida de todo mundo. Eu vou deixar de fora por enquanto. Mas o presente simples e o passado simples você precisa saber, porque você vai precisar falar de um monte de coisas que você já fez nos empregos anteriores para provar que você tem experiência para fazer uma determinada coisa. E precisa aprender o futuro simples também, vou falar só do futuro simples, porque aí você, quando ele fizer aquela pergunta famosa, né, onde você se vê daqui 5 anos, o que você acha que você estará fazendo daqui 10 anos, você vai ter que bolar uma resposta para isso usando verbos no futuro. Vai precisar aprender pronúncia, mas tem muita gente em português que se apega tanto em pronunciar tudo exatamente como o nativo faz, que ele esquece que é mais importante aprender bastante vocabulário e um pouco da gramática para ele poder se comunicar. Não vai, logicamente, falar tudo errado, mas a pronúncia perfeita como nativo de verdade, a gente não vai adquirir. Assim como você, mesmo com todo o esforço, quanto mais velho a gente for e começar a aprender um segundo idioma, mais difícil vai ser para você pronunciar certos sons sem ter aquela coisinha, aquele sotaquezinho por trás. Porque existem as pregas vocais. Quando a gente é criança e a gente aprende um segundo idioma, tem muita gente no Brasil que o pai é americano, é alemão e a mãe é brasileira. A criança cresce falando os 2 idiomas desde pequeno. As cordas vocais dela, na verdade o nome é prega, mas a gente fala corda, as cordas vocais dela foram treinadas para vibrar com sons dos 2 idiomas. Quando você já é mais velho, o que acontece com as nossas cordas vocais é que elas vão ficando um pouco mais enrijecidas também. É como um elástico que não consegue esticar tanto porque ele já tá velho, né? Aqueles shorts que você vai vestir, que a hora que você coloca o elástico não volta mais. As nossas pregas vocais vão ficando menos receptivas a essa movimentação
quando a gente vai ficando mais velho. Então, quanto mais velho você for, mais difícil vai ser para pronunciar determinados sons sem mostrar que você tem um sotaquezinho ali. E verdade. O brasileiro tem muito medo de mostrar que ele tem sotaque. E aí, por causa disso, ele não quer falar. Verdade. E você só aprende se você falar, viu? A gente, os americanos ou norte-americanos, a gente gosta do sotaque brasileiro. Quando alguém de Brasil está falando inglês, eu gosto, como pessoas acham fofinho, acham legal, como acham interessante quando alguém de Brasil está falando inglês, como, de onde você é? Então, como o problema não é algo para perfeccionar, para ter acento como nativo, propósitos para que pessoas entendam, né? É se comunicar. Se você tiver uma boa pronúncia, não vai importar se você tem um sotaquezinho ou não. Há pessoas muito famosas, muito ricas aqui nos Estados Unidos, muito influentes até politicamente, que não são americanos, que têm sotaque forte do país deles. Mas nem por isso deixaram de ser extremamente bem-sucedidos aqui nos Estados Unidos. Verdade, é verdade. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, falando sobre sotaque, como o americano gosta do sotaque brasileiro, ele é tido como um dos sotaques sexys do mundo. Legal. Esse vídeo que eu fiz teve, até agora, acho que teve mais de, acredito aí, por volta de uns 400 mil views já. Uau. Porque todo mundo fica discutindo sobre isso e não pode ser sotaque. Eu falo inglês sem sotaque nenhum. E não é bem isso. Não. Tem sotaque, só que a pessoa americana que está perto de você, assim como a minha família inteira americana, eles vão tentar te incentivar. Não vai falar assim, você falou tal palavra e eu percebi que você tem sotaque. Você não pronunciou 100% correto. Eles vão te incentivar, até por educação. O americano é bem educado para isso. E sabe como todo mundo quer aprender inglês. Então eles vão te motivar, vão falar que você fala muito bem, que a sua pronúncia é muito boa. E aí o brasileiro acha assim, o Jace falou que eu pronuncio bem, então eu não tenho sotaque. Não é bem isso. A gente sempre carrega um sotaquezinho. Verdade. Tem uma outra youtuber muito famosa, acho que é Karina Fragoso. Adoro essa menina é um anjo. E ela é doutorada em inglês. Sério? E aí ela fez um estudo, eu estava assistindo um vídeo dela um tempo atrás, ela fez um estudo falando sobre os brasileiros, mesmo professores de inglês que falam inglês há muito tempo, que moraram muito tempo fora, mesmo assim é possível perceber-se um sotaquezinho quando eles falam, porque tem certas coisas da língua inglesa que a nossa estrutura de aprender a falar é um pouquinho diferente da de vocês. O Jace fala português, mas ele tem sotaque inglês. Acha sotaque grande, né? Isso não é motivo de vergonha. Todo mundo, eu vejo no site dele, todo mundo sempre elogiando no canal, né? Na verdade, elogiando o português dele. Vocês deixam de entendê-lo ou acham que ele é inferior porque ele não está falando português sem sotaque? Não. Então, com o inglês é a mesma coisa. Claro. Foque em aprender bastante vocabulário. Então, se você quer inglês para profissão, você vai procurar vídeos, você vai procurar artigos de revista, jornal. Se tiver qualquer artigo que tiver áudio, também melhor ainda, porque você vai aprender vocabulário, você vai também memorizando a pronúncia daquilo. Para aprender pronúncia, eu sempre digo que você tem que falar em voz alta. Porque se você só lê a coisa e pensar como é a pronúncia, você pensa que você está falando direito. Só que a hora que você abre a boca, sai uma coisa diferente daquilo que você estava pensando. Verdade. Né? Quantas vezes você ouve um brasileiro falar e você pensa, é fácil, a hora que abre a boca,
É verdade isso. Não sai igual. É como música, qualquer talento tem que treinar, certo? Como tem que ter repetição para que chegue a ser um talento. É o mesmo com pronunciar, com treinar. E como eu aprendi espanhol, alemão, estou aprendendo português agora. E a coisa mais difícil para mim a começar, se está bem se comporto, era vergonha, como é difícil querer falar com todo mundo se você sabe que vai errar. A melhor coisa, em minha opinião, que pode fazer é aprender a amar isso, como erra, porque cada vez que você fala algo errado, é uma oportunidade de aprender. Pelo menos está tentando, enquanto outros ficam quietos. Eu sei que timidez tem um papel muito grande aí. Muita gente se sente tímida e o brasileiro, em geral, não estou falando todo mundo, não é para depois me atacar e falar, você falou, eu não sou assim. De modo geral, não estou falando todo mundo, mas de modo geral, o brasileiro tem mania de criticar os outros que não falam do jeito que ele acha que tem que falar. Na região onde eu moro, e eu comentei isso com você, Americana e Santa Bárbara teve uma grande influência de americanos. Então, o nosso R para falar português, por exemplo, eu não sei imitar muito bem, mas se você estiver em São Paulo, você vai falar porta. Como com a porta. Quase como o italiano. Italiano ou espanhol. Porque uma parte, principalmente a área de São Paulo, teve colonização italiana. Oh, wow. Se você vai para o Rio de Janeiro, você vai ouvir porta. Verdade. Bem carregado, porque teve uma influência francesa, se não me engano. A minha cidade e a cidade ao lado teve influência americana, então a gente fala porta, que é motivo de gozação do resto do Brasil. Eu quero ir para essa parte para poder falar R's bem carregado. Eu posso falar isso. Eu era missionário em Chile, e aí aprendi espanhol. Mas eu, em escola, eu tinha aula de espanhol e eu não passei essa aula. Como falo bem, como não passei. Você reprovou reprovei em espanhol. E quando cheguei aí, como eu estava num grupo de como 10 pessoas, meu espanhol era pior de todos. Sério, era pior de todos. Mas, para mim, isso foi uma vantagem, porque todos já sabiam que meu espanhol era o pior. Então, eu estava falando mais que todos, como falando errado, o professor me estava corrigindo. E aí em Chile, aí quando eu cheguei a Chile, e alguns meses depois, como eu vi algumas dessas outras pessoas, e meu espanhol era melhor que o espanhol deles. E porque eles tinham essa noção que tinha que falar perfeito, né, para falar. E eu só queria falar, eu só queria comunicar, eu queria praticar. E aí eu estava avançando mais rápido que eles. Então tenta, fala. Não tem que falar perfeito, tenta falar melhor que pode, como você falou. Mas continua. Eu digo que tem um ditado no Brasil que diz: você cospe pra cima e cai na testa. O que você faz, volta. Muita gente que se diz melhor, a hora que vê, né, se diz melhor, tá humilhando o outro, praticando bullying com os outros. Quando este que estava pior começa a melhorar, aquele que estava zombando se sente mais retraído. Poxa vida, eu tirei sarro dele o tempo inteiro, eu humilhei esse rapaz.
E agora eu tô percebendo que o meu nível não é melhor que o dele. Tá igual ou pior. Agora eu vou ter que calar a boca, porque se eu abrir a boca perto dele, talvez ele faça o mesmo comigo, né? O que eu fiz com ele, de humilhá-lo, talvez ele me humilhe. Então agora eu vou ficar de boca fechada, não vou falar. E aí você perde também a chance de melhorar o inglês. Por quê? Porque foi linguinha felina para falar mal dos outros e agora tem medo que os outros falem mal de você. Né? Se é a vida, né? Por isso que é bom você sempre ser aquela pessoa que vamos tentar, você tá com problema, mas tudo bem, vamos lá. É bom você ter uma pessoa que consiga apontar os seus erros, mas apontar os seus erros de uma forma de coração aberto, para querer ajudar o outro. Tem quem não entenda isso também. Né? Às vezes, quando um professor ou quando um amigo nos corrige em alguma coisa, no primeiro momento a gente fica até chateado. Poxa vida, me corrigiu. Não queria, não queria. Mas não é assim. Às vezes, muitas vezes, as pessoas apontam certas coisas pra gente porque eles gostam de nós e eles querem que nós possamos evoluir. Se você consegue evoluir, nossa, maravilha! Então presta atenção e mesmo, eu não sei se você já enfrentou esse tipo de coisa, mas existem os haters da internet, existem os haters da vida real também. Mesmo que você tenha um hater que tá lá, né, te alfinetando, falando mal de você, não caia no dessa pessoa. Não se retraia, não pare de tentar porque essa pessoa falou mal de você. Em psicologia, é muito claro que quando uma pessoa aponta um dedo para nos ofender, ele tem os outros dedos apontados. Quando uma pessoa tenta te ofender, é porque ele tem todas as razões para estar ofendido ou para... Ele é a fonte de todos os problemas. Mas ele tenta jogar isso para outra pessoa. A gente sempre vai ter o que melhorar, e mesmo em português. Então, se você tem uma dificuldade, se você não... Tudo bem, é diferente. Não está funcionando, eu queria que funcionasse igual à língua portuguesa, para eu só pegar a palavra em inglês e colocar no lugar da palavra em português. Não é bem assim, muita coisa vai ser diferente. E quando o brasileiro aprende a aceitar essa diferença e achar legal, ficar empolgado quando ele aprende uma coisa nova, aí ele evolui, ele deslancha. Mas enquanto ele tá lá de cara fechada, fazendo o bico, dizendo que ele não vai aprender porque é diferente do português, aí ele não aprende mesmo. É verdade. É um idioma diferente. Como um dia nessa escola de espanhol, quando eu era missionário, um colega perguntou isso: por que não é assim em espanhol, se é assim em inglês? E ele falou: porque espanhol não é inglês. E simples. É simples, como é inglês, como tem que entender que está aprendendo um novo idioma, não é o mesmo. Como há algumas coisas de seu idioma que vai ser parecido como funciona com o meu idioma, mas é diferente. Muitas coisas diferentes. Como pronúncia. Muita gente tem vergonha de pronunciar uma palavra em inglês como ela deve ser dita. Eu estudei na Inglaterra. Antes de vir para os Estados Unidos, eu estudei na Inglaterra. E eu tinha diversos amigos de lugares diferentes, muitos brasileiros lá. E na sala de aula, nós, deixando claro, a gente não falava, não conversava em português. Raramente se conversava em português fora da escola, e dentro da escola, nunca em português. E um dos nossos amigos, a professora estava corrigindo algo que ele estava falando, de novo, pronúncia do R, principalmente, o problema é sempre o R. Difícil. E o brasileiro não quer falar o R como porta, porque ele acha, no Brasil, quem fala desse jeito é caipira.
The hillbilly. Entendi. Eles não querem falar como caipira. Então, não, se eu falo meu nome é Marcos, eu vou continuar falando assim em inglês. Mas aí talvez a pessoa não entenda exatamente que o seu nome é Marcos, que seria Mark. Você não vai falar Mark. Você não fala desse jeito, é Mark. Mas a pessoa vai se recusar a falar, porque, não, se eu falar com R desse jeito, fica muito estranho. Mas você tem que entrar na dança, querido. Se é desse jeito que fala no país, você vai ter que falar desse jeito. A gente tinha, na Inglaterra pelo menos, eu estudei pela EF. Tô dando aí, falando de rivais minhas. Mas a EF era uma escola que recebia, era uma das poucas do mundo, né? Na época, eu estudei muito, 30 anos atrás, quase isso. E a gente recebia muita gente ao redor do mundo, tinha contato com pessoas de todos os países, da França, da Alemanha, da Arábia Saudita, da América do Sul, tinha muita gente, muita gente, e cada um tinha o seu probleminha e a sua vergonha, mas todo mundo tinha que tentar, né? A professora dizia, não quero saber de onde você veio e como você pronuncia as palavras no seu idioma. Agora você vai aprender como se pronuncia as palavras no meu idioma. Todo mundo vai repetir, não interessa se acha que é ridículo, mas vai repetir deste jeito. E a gente repetia tudo. E, lógico, tem alunos, assim como no Brasil, às vezes o Steve pegava algum aluno para dar aula e ele falava, nossa, Vânia, por que tal aluno tem tanta dificuldade para falar as palavras? E este aqui, o Bruno, por exemplo, fala tão bem as palavras em inglês. Porque o Bruno é de Santa Bárbara. Então ele fala igualzinho que você precisa. E o outro é um engenheiro que veio do interior do Rio de Janeiro e continua falando Bárbara. E aí o Steve não entendia o que ele estava falando direito. Parecia que eram duas palavras. Bárbara. Então, quando você se deixa levar, participa disso como uma brincadeira. Errou antes que os outros riam de você, ria de você mesmo. Pronto, não tem problema nenhum. Verdade. E eu sei disso porque eu sou uma pessoa bastante tímida. Eu morro de vergonha de falar, mesmo em português, até com a minha família. Se tem um grupo maior de pessoas, eu fico envergonhada de falar, então eu me retraio. Eu sei o quanto eu sofri para aprender um outro idioma, para tirar esta vergonha, deixá-la de lado e encarar. Eu consegui, e com um pouquinho de paciência você consegue também. Verdade. Verdade. Essa é muito verdade. Então, como essas dicas são muito boas para resumir, como aprender presente simples, né? Aprender passado simples, né? E o futuro simples. Futuro simples. Você já vai conseguir se sair da maior parte das situações. E também quando você vai viajar, mesmo que seja turismo, né? Vai para Disney, que agora está fechado, infelizmente. Verdade. Mas uma grande parte dos brasileiros vem para Disney. Aí você também vai ter que aprender passado, presente e aprender sobre direções, né? Verdade. Como indicar, né? Vai para lá, vai para a esquerda, vai para a direita, vira a esquina. Então vai aprender esse tipo de coisa e as expressões básicas para hotel, para pegar um táxi, para perguntar onde fica alguma coisa. Verdade. Né? Muito importante isso. E também, como mais o princípio, como não tem medo. Não tem medo de praticar, de errar. E seja aberto, entende que inglês é um idioma diferente. Então tem que ser aberto para receber ensinanças importantes. E outra dica que quero
que quero dar, se está vendo, vai inscrever no canal dela, como ela faz muitos vídeos ajudando pessoas em inglês e por isso eu queria fazer um vídeo com ela para ajudar vocês, mas você tem quantos vídeos ajudando com inglês? Acho que são quase 300 vídeos. Tem muitos vídeos, então há muito conteúdo que ela tem no canal dela que vai ajudar vocês. Então vai lá inscrever, ver todos os vídeos dela, vai ajudar vocês muito isso. Quem sabe eu consiga convencer esse aqui, faço alguma parceria, a gente cria alguns cursinhos juntos. Quem sabe, né? Seria legal, eu estava pensando, né? Eu vou contar algumas ideias que tenho. Pois é. Vai ser legal. Tem alguma dica mais antes de terminar que quer compartilhar? Bom, eu acho que além disso que eu falei, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é que você precisa tentar estudar, criar o hábito de tentar estudar um pouquinho todos os dias. Eu sei que às vezes é difícil e o brasileiro, ele de forma geral, ele se compromete com tanta coisa e principalmente compromissos sociais que ele acaba esquecendo dele mesmo. Ele se compromete com um monte de coisas, ajuda outras pessoas, mas ele esquece dele mesmo. E esse momento de estudo, se ele reservar 15, 20, 30 minutinhos por dia do horário dele, vai fazer uma diferença tão grande daqui 2 ou 3 anos. Você vai conseguir enxergar um futuro completamente diferente se você tiver esse hábito, esse compromisso de se dar de presente esses 15 a 30 minutos por dia para estudar. Você vai ver como isso vai fazer diferença. E uma outra coisa é, escolha um determinado método, uma forma de aprender e segue aquilo até o fim. Não fica mudando de metodologia o tempo inteiro. Porque senão você sempre fica voltando. Verdade. E recomeça. Aí vai para outro. Aí recomeça. Vai para outro método. Recomeça de novo. Quando você ia começar a deslanchar no método, você decide que, não quero esse, eu vou para outro. E aí você sempre fica... Tem pessoas no Brasil que, estudo inglês faz 10 anos, já passei por 8 escolas diferentes, ainda não falo inglês. Porque sempre continua batendo na mesma tecla e não reserva tempo para ele mesmo, para estudar com uma certa frequência. Só abre o livro ou o caderno ou ouve o áudio que o professor pediu no dia da aula. Nenhum dia depois. É verdade. Imagina, você abriu o livro, o caderno, ou viu o vídeo num dia e depois você só vai abrir 7 dias depois, quando for o dia da aula de novo. Não aprende inglês assim, é muito difícil. É verdade. Tem gente que diz que você só vai aprender inglês se você for morar fora. A questão não é você estar num país diferente, é que quando você está fora, quando você está, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, querendo ou não, mesmo que eu queira fechar caderno livre e não ver inglês por 7 dias, só na próxima semana, eu estou sendo incentivado o tempo inteiro, eu estou sendo bombardeada com coisas em inglês o tempo inteiro. Se eu sair aqui na frente, eu vou ver placas escritas em inglês, os meus vizinhos falando em inglês. Se eu ligar a televisão, tá tudo em inglês. Eu não tenho televisão latino-americana aqui, só em inglês mesmo. Tudo que acontece ao meu redor é em inglês. Verdade. Então, se você se rodear também de coisas em inglês, vai ficar um pouco mais fácil. Lógico que você ter alguém para conversar em inglês ajuda muito. E no Brasil, muita gente tem uma situação muito difícil financeiramente. E, às vezes mal conseguem se sustentar, ter comida. Eles querem aprender inglês, mas não têm dinheiro. Então tá aí os vídeos na internet para te ajudar. Assistam os vídeos, faça anotações. Não é para assistir vídeo ensinando inglês como você assiste um filme. Não é para recostar e se divertir. É para você anotar tudo que for diferente. Até hoje eu assisto filme em inglês
E quando eu ouço alguma expressão diferente, ou alguma coisa que eu acho, nossa, isso eu ainda não expliquei para o meu aluno, eu anoto e depois eu faço vídeos com isso. Então até hoje, e ó o meu caderno aqui, ele tá vendo aqui na sala da minha casa, o caderno em cima da mesa. Todo santo dia que eu tô assistindo alguma coisa diferente, se eu ouço algo que eu acho que vai ser interessante, eu não expliquei ainda, eu anoto. Então isso é comum. Se você tiver essa curiosidade, esse prazer em aprender coisas novas todos os dias e agir com o seu vídeo como se realmente tivesse um professor na tua frente e você estivesse anotando, você vai ganhar muito mais. Você vai aprender uma coisa nova sempre. Esse é um bom conselho, como até eu não faço isso, mas vou começar fazendo isso, porque acho que isso poderia ajudar muito, como anotar coisas, escrever. E é como psicologia, como escrever coisas, como faz um pouco mais... te ajuda. Existe um estudo de psicologia que diz que o ato de escrever, né, o teu cérebro está ligado a todo, né, dá todos os comandos para a mão. Você consegue memorizar com mais facilidade do que se você estiver digitando. Mas digitando fica mais bonito, mas a conexão com o seu cérebro é diferente. Algo por escrever vai lembrar melhor, como vai memorizar melhor. Exato. Só o fato de você parar para escrever alguma coisa já faz o teu cérebro pensar assim, opa, isso aqui deve ser interessante. Ela parou o que ela estava fazendo para fazer uma anotação, então deixa eu prestar atenção, isso deve ter algum interesse. Verdade. Como obrigado, gente, por assistir, obrigado por essas dicas, como isso vai ajudar, isso me vai ajudar com português também, como então espero que esse vídeo ajude vocês e obrigado por assistir. Se vocês gostaram do vídeo, a favor de inscrever. Vou colocar o link para o seu canal na descrição, então